Boa noite. Depois de 3 adiamentos, a maternidade do Hospital dos Estivadores começou a funcionar hoje à tarde e a unidade já está aberta à população. De acordo com a administração municipal, os problemas que impediam a abertura do equipamento já foram solucionados. São 14 leitos que fazem parte da primeira etapa de inauguração do hospital. A unidade seria aberta no dia 16 de dezembro do ano passado, mas só foi oficialmente entregue no dia 22 do mesmo mês. Um problema na rede de gases medicinais impediu a efetiva abertura do hospital durante todo o mês de janeiro. O Porto de Santos completa 125 anos como cais organizado. Pela manhã, 2 projetos ambiciosos foram lançados oficialmente. Nessa tenda improvisada, autoridades se reuniram para o lançamento da pedra fundamental do novo Centro Integrado de Comando Operacional do Porto de Santos e da nova sede da Delegacia da Polícia Federal. É aqui mesmo, nessa área de 8.000 metros quadrados, entre o terminal de grãos da ADM e o terminal público de pesca, que os equipamentos deverão ser construídos. Esse centro de controle integrado, o próprio nome já diz, é fazer com que todos os entes que têm ação direta no porto possa ter uma maior eficiência na sua missão. Esse centro de controle ele tem uma característica de ser o cérebro, a inteligência do porto. Na verdade, nós vamos ter integrado aqui Polícia Federal, a Guarda Portuária, o PAN, que é o Plano de Ação Mútua, nós vamos ter a Defesa Civil, Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, a Marinha, nesse grande centro de controle integrado. É um marco para a história de Santos, para a sociedade santista e para a Polícia Federal. Esse terreno aqui é um terreno estratégico para a instituição que tem a missão de proteger o Porto de Santos. O novo prédio da Polícia Federal prevê um edifício de 12 pavimentos, com heliponto, 300 vagas de estacionamento e um boulevard para atendimento ao público. No local também será instalado a base do Núcleo de Polícia Marítima, que deverá ocupar provisoriamente o costado da área ainda neste semestre. A expectativa é que tudo esteja pronto em 2018. Este é um ponto estratégico para fins de fiscalização, porque fica na entrada do canal do Porto de Santos. E também implica uma melhoria nas nossas instalações, uma ampliação das nossas instalações, o que permitirá no futuro, inclusive, ampliar também o efetivo de policiais aqui na cidade de Santos. Já a torre do Sicope deverá ter 125 metros de altura, o equivalente a um prédio de 41 andares. Um terreno da Codeste que nós estamos cedendo e vamos trabalhar junto, cooperação e integração. Os valores e o início das obras de ambos os projetos, assim como quem irá custeá-los, não foram divulgados. Mesmo assim, a Codesp acredita que a torre será inaugurada no dia 2 de fevereiro. Na parte da tarde, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, esteve em Santos. Ele inaugurou o Centro de Controle de Tráfego de Embarcações. O ministro chegou ao centro de controle por volta das 13h30 da tarde. Fez o descerramento da placa de inauguração ao lado do presidente da Codesp e do secretário de Portos de Santos. Maurício Quintela foi embora sem conhecer as instalações. O novo equipamento fica na antiga ponte de inspeção naval na ponta da praia. Por meio de 2 novos sistemas, o local fará o controle e ajudará nas manobras dos navios que entram e saem do canal do Porto. Após 8 meses de reforma, o centro já vai começar a operar. Após sair do centro de controle, o ministro veio até a sede da Codesp para reinaugurar o auditório da presidência. Nessa visita, o ministro também assinaria a ordem de serviço do contrato de dragagem de aprofundamento do Porto de Santos. A obra aumentaria o calado de 15 para até 15,7 metros em alguns trechos, mas por detalhes técnicos não especificados por Maurício Quintela, o documento será assinado na próxima semana. A dragagem é uma obra de 369 milhões de reais. É uma obra que não é só de aprofundamento, mas também de alargamento do canal, que vai melhorar as manobras dentro do canal de evolução e, consequentemente, a operação do porto. Esses 0,7 metros, que a princípio parecem muito pouco, não são. Para vocês terem uma ideia, a cada meio metro você consegue mais 100 contêineres em cada navio. Então, isso gera um aumento da produtividade real do porto. Em relação às obras da perimetral na entrada da cidade, o ministro afirmou que ainda não tem recursos disponíveis. Nós ainda não temos o recurso definitivamente garantido, mas está dentro da prioridade do Ministério. Nessa sequência, dragagem, obras estruturantes e acesso.
É evidente que a cidade e o estado estão mais avançados, o município já começou as obras, o estado deve começar nos próximos dias e por isso nós pleiteamos que a União possa acelerar os procedimentos de projeto, alinhamento de recursos e também fazer a sua parte para que a gente tenha todas as obras executadas por completo. E o comentarista de Porto do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues, que está nos Estados Unidos, fez questão de deixar uma mensagem no aniversário do maior porto da América Latina. Olá Irineu, olá amigos do Caderno Regional. Estou aqui diretamente de Porto Canaveral, onde essa semana tive a oportunidade de visitar um dos maiores hubs turísticos aqui da costa sul dos Estados Unidos. Semana que vem estaremos juntos e trarei muitas novidades em relação a este hub tão importante aqui na costa sul dos Estados Unidos. Mas hoje estamos aqui para celebrar 125 anos do Porto de Santos, um dos maiores portos mundialmente falando. E nos últimos 20 anos, Santos se desenvolveu de forma vertiginosa. E nós esperamos que nos próximos anos nós possamos cada vez mais tornar-nos um dos maiores e mais importantes polos logísticos mundiais. Forte abraço, Irineu, e até a próxima semana. Uma operação da Prefeitura de Cubatão contra moradias ilegais foi realizada hoje no Sítio Novo. Ao todo, 35 construções foram destruídas. Segundo a administração municipal, a maioria delas estava desabitada. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ecovias e SAMU também participaram da ação. E a jovem que foi atingida por um raio no dia 1º de janeiro em Itanhaém recebeu alta do hospital em que estava internada em Guarulhos. Taline Campos, de 25 anos, ficou cerca de 20 dias na UTI e depois foi transferida para um quarto. Ela deve continuar a se recuperar em casa das graves queimaduras e sequelas do acidente. Vamos falar agora de economia. Montar o escritório em casa tem sido uma opção cada vez mais procurada. Mas como atender o cliente num ambiente tão informal para tratar de negócios? O mercado está de olho nesta tendência e tem a empresa que oferece espaço para reunião, secretária virtual e até cafezinho. Danilo trabalhou 8 anos como bancário em São Paulo. Subia e descia a serra todos os dias. Cansado dessa rotina, resolveu abrir o próprio negócio. O empresário vende painéis de anúncios digital. Como não tem necessidade de um escritório, trabalha em casa, mais especificamente no próprio quarto. Além de conforto, ele também economiza no aluguel de um espaço, funcionários e infraestrutura. Eu faço a parte administrativa de casa mesmo e à tarde geralmente eu estou na rua fazendo negociações, vendendo. Então trabalhar home office é bom porque economiza um bom dinheiro. Em torno de um salário de um funcionário mais ou menos, em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. E essa é uma tendência que tem crescido no país. De acordo com dados do Sebrae, em menos de uma década o número aumentou de 665 mil para 3,5 milhões de empresários que trabalham em casa, um aumento de mais de 500%. As vantagens é a questão de você já não ter mais que se deslocar para um ambiente de trabalho, você reduz o custo porque você não tem que locar uma sala, né, comercial, né? Enfim, você tem maior possibilidade assim, de ser produtivo ali e também ganhar ali o tempo com a sua família e tudo mais e ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais feliz e saudável, né? O consultor ressalta ainda que, apesar dos números expressivos, 80% dessas empresas fracassam antes de completar 5 anos. Se a pessoa não tiver disciplina, ela vai se perder a atenção com todo o ambiente de conforto que a casa oferece, né? Então, se a pessoa não for muito disciplinada, ela tende a relegar ali o trabalho no segundo plano e ela acaba um telefone que toca de um vizinho, uma criança, tudo tira a atenção dela do foco do trabalho, né? Isso é uma grande desvantagem e acaba muitas vezes atrapalhando os negócios, né? Danilo entendeu rápido que o segredo é mesmo ser organizado. No final do dia, se eu tiver coisas administrativas para fazer no final do dia, eu me bagunço. Aí eu fico trabalhando até muito tarde. Por isso que eu tento fazer tudo que é administrativo de manhã e à tarde fazer as visitas para o cliente. Então, meu dia acaba no mesmo horário que o do cliente convencional. Quem trabalha comigo, quem presta serviço, também é a mesma coisa. Eles têm certas cargas de trabalho, eles precisam entregar aquele material pronto e eles trabalham de casa. Então, a gente evita trabalhar fora do horário de trabalho. A gente tem um contato das 9 às 6, que é o ideal.
Mas Danilo não pode atender os clientes no quarto. Quando necessita de um espaço para fazer reuniões, aluga uma sala comercial com recepcionista, cafezinho e ar-condicionado. Além disso, utiliza outros serviços da empresa, como secretária virtual e endereço fiscal. Quando eu abri a empresa, o meu primeiro endereço fiscal foi na minha casa. E aí, quando eu senti essa dificuldade de ter apenas o número de celular no meu cartão e o cliente ligar e é só eu atender, eu percebi que eu precisava de um apoio um pouco maior. Foi aí que eu procurei alguma estrutura que pudesse me atender. Escritórios em Santos, geralmente as salas são muito pequenas e o custo é muito alto. Então, ter uma pessoa para atender o telefone é um valor bem alto. Foi aí que eu achei o escritório virtual. A condução da reunião é de forma diferente, né? Já tive experiência trágica de você fazer um atendimento, de você fazer uma reunião dentro de uma cafeteria, é barulho, né? De pessoal atendendo, e às vezes o pessoal do lado fala um pouquinho mais alto e você não consegue escutar e acaba desviando o assunto. Então, você tem um atendimento assim, personalizado dentro de uma sala onde você você e a pessoa e sem nenhuma interferência, sem nenhum ruído, né? Acho que isso daí faz toda a diferença, né? Ajuda bastante até no fechamento do negócio, né? Vira mais profissional. Trabalhar no conforto de casa é mesmo o sonho de muita gente. O consultor do Sebrae dá algumas dicas para quem quer ter sucesso. Embora trabalhe em casa, você tem que ter um espaço reservado para esse trabalho, né? Uma sala mais distante ou um quarto fechado, você tem que sair do ambiente, da rotina da família. A disciplina é fundamental, né? Se você tiver uma agenda, for disciplinado mesmo, cumprir jornada de trabalho, não é o fato de você estar na tua casa que você não vai ter que cumprir a jornada de trabalho. Então você tem que ter essa jornada mesmo, né? Para você estar à disposição da sua empresa. Dengue, chikungunya, zika, vírus, parece que a cada ano uma nova epidemia ameaça a saúde das pessoas. A novidade deste ano é a febre amarela, doença que mata 1 em cada 5 infectados e que no Brasil tem seu pior momento. Para falar sobre prevenção e sintomas, nós recebemos o médico infectologista Ricardo Aide. Doutor Ricardo, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, sempre Estava prazer. até brincando com o senhor, toda vez que o senhor vem aqui é porque o mosquito está aprontando alguma, né, doutor Ricardo? Com certeza. E agora, dessa vez, é a febre amarela. Há motivos para se preocupar aqui na nossa região em relação a isso, doutor Ricardo? Preliminarmente, não. É uma preocupação geral de todos estarem atentos, com certeza. E, obviamente, que é um chamamento para a população que redobre os esforços no controle do vetor. Porque se o vetor continuar controlado, não há essa disseminação do vírus em zonas urbanas. Para as pessoas tentarem entender, o que está acontecendo hoje é a febre amarela de pessoas que de alguma maneira tiveram contato com um mosquito lá, a febre silvestre, né, que a gente chama, né? Isso, silvestre intermediária, porque o ciclo do macaco e o mosquito hemagogos, que é o mosquito que vive na zona da mata, ele sempre existiu. O homem vai em contato com essa região, adentra a mata e pode contrair essa forma intermediária. Só que a urbanização, que seria a transmissão pelo Aedes aegypti, exige uma série de requisitos. Aí seria a febre amarela urbana, né? Febre amarela urbana. Que o Aedes que transmite também. Exatamente. Desde 1942 que a gente não tem nenhum caso. Não há registro. E espero que assim continue. Né? O governo tem tomado medidas que me parece são as medidas necessárias para tentar conter o avanço da febre amarela. Né? Sim. Redobrar os esforços em fazer um cinturão de proteção nessas regiões próximas a matas, onde tem surgido casos, como por exemplo aqui em Araçatuba, no interior do estado, ou lá em Minas Gerais, onde todos os casos relatados até agora foi dessa forma intermediária, com silvestre, que as pessoas se expuseram. Não houve uma transmissão dentro da cidade, lá em Teófilo Otoni ou coisas do gênero. São pessoas que de alguma maneira estiveram em contato com essa forma silvestre, né, da doença. Sim, com certeza. Não em regiões urbanas. Não e há... aqui também nenhuma, né, doutor? Nenhuma. Todas as pessoas aqui, algumas nem eram febre amarela e as que... Exatamente. O caso aí que relataram de uma pessoa que veio e trouxe uma síndrome febril lá do Amazonas, não se confirmou como sendo febre amarela. O que acontece, na verdade, é assim, não há motivo de pânico e correria atrás de vacina no momento, que a gente não está em zona que o governo tenha determinado como de alto risco, em especial aqui na cidade de Santos, onde o controle do vetor tem sido muito bom e o índice de controle chamado Lira está abaixo de 1, 0,7, 0,8, e só acima de 4, 5 é que haveria um risco relativo
de uma urbanização da febre amarela. E eu não acho que isso vai acontecer. Santos e os municípios vizinhos têm trabalhado duro e não tem nenhum município, digamos assim, numa zona crítica, que houvesse uma necessidade de uma intervenção rápida governamental no sentido de controle do vetor. Então a gente sempre volta a essa questão. Quando se controla o Aedes, se controla a transmissão da dengue, chikungunya, zika e uma possível febre amarela urbana. As pessoas têm se conscientizado, doutor Ricardo? O senhor acha que não, a diminuição dos números é por causa da uma melhor conscientização das pessoas? Não. O poder público intervém e tem intervido de forma mais sistemática, mais regular, e aí a gente vê que o sucesso advém disso, esses mutirões e tudo mais. Mas só para você ter uma ideia, mutirão feito na Zona Noroeste, simultaneamente no Imbaré, duas regiões diferentes da cidade, uma com uma condição socioeconômico-financeira melhor e a outra pior, houve um empate técnico. Uma retirou-se 4 toneladas de lixo e no Boqueirão, no Imbaré, melhor dizendo, 3,8. Quer dizer, é um empate técnico, né? Quer dizer, por mais que se fale, o senhor mesmo já esteve aqui falando várias vezes. Nós já fizemos campanha aqui, mas é difícil conscientizar as pessoas em relação a isso. Muito difícil. As pessoas, se não houver, eu acho que esse papel de vocês, né, da mídia, é fundamental. Está levantando sempre a bola. É lógico que a gente prefere as pessoas um pouco assustadas ou preocupadas do que largadas e despreocupadas. Sim. Porque corre-se atrás. E a gente também, falando, é mais ouvido. As pessoas prestam mais atenção nas mídias todas e fazem o que precisa ser feito. Ainda bem que não corremos risco no momento, que é bom para tranquilizar as pessoas, como o senhor colocou, né, doutor Ricardo? Mas, de qualquer maneira, quais são os sintomas da febre amarela? Ela tem diversas apresentações. Tem uma grande parte delas que passa desapercebido. São quadros leves. Assim como acontece com chikungunya, dengue, zika. Pessoas que têm, né, a doença e não manifestam, Nem se sabe que foi febre amarela. Então começa às vezes desde um simples quadro febril, né, dor muscular, dor de cabeça. Agora, naqueles X% que tem as suas formas graves, que não chega a 8% do total de casos, a coisa se complica tremendamente, com bastante repercussão no sistema nervoso central, fígado, rim, pode dar uma síndrome hemorrágica associada, e aí cerca de 40% desses 8% que tem a forma grave podem ir a óbito. As pessoas se curam da doença depois, Ricardo? Uma grande parte... Ficam livres, efetivamente? Uma grande parte dos que têm as formas mais leves se curam. Esses que têm as formas mais graves, infelizmente, a média entre 30% a 40% vão a óbito. E o restante, 60% a 70%, mesmo nas formas mais graves, se curam. Porque eu me lembro de pessoas que tinham febre amarela e continuavam com sintomas, calafrios, aquelas coisas todas, né? Mesmo depois da... Isso pode, às vezes, também se confundir com malária, né? Sim. Que tem ciclos, a pessoa tem uma melhora, depois aparece, porque são coisas que são transmitidas mais ou menos de forma semelhante por vetores, por mosquitos diferentes. Mas a febre amarela, ela na sua forma clássica, por isso que recebe esse nome, ataca violentamente o fígado, o rim, o sistema nervoso central. A pessoa tem a icterícia, que deixa a pele amarela, daí esse nome de febre amarela. Bom, a prevenção é a mesma aí em relação às outras doenças, é o vetor, que é o mosquito, as pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? Isso, e no caso da febre amarela, a vacina. No caso de uma urbanização, uma epidemia, um surto mais importante, se tem a estratégia da vacina, a multiplicação de doses de vacina, está diluindo, como tem sido feito recentemente na África. Aí a Organização Mundial de Saúde preconiza isso, você pega de cada vacina, você transforma em 5. E contém o mesmo poder de imunização e com menos efeito colateral. Mas eu espero que isso não venha a acontecer, que a gente não precise passar por isso. A divergência em relação ao número de doses, né? A própria Organização Mundial de Saúde fala em uma dose para a vida inteira. Aqui no Brasil fala assim, pelo menos 2 doses, depois de 10 anos, a primeira. Quem tomou 2 doses está imunizado para sempre, não precisa tomar a terceira. Mais. As pessoas com mais de 60 anos é desaconselhado o uso. E obviamente que, a não ser em situações onde se pese muito o risco-benefício, em situações extremas. As grávidas também não devem receber a vacina e crianças com menos de 9 meses também é vetado. E todos os pacientes que tenham imunodepressão,
seja no tratamento de câncer, seja um paciente HIV ainda no início de tratamento com as defesas muito rebaixadas, pessoas que têm doenças reumáticas e tomam cortisona em alta dose, que cai as defesas do corpo, também é contraindicado, porque a vacina é de vírus vivo, a despeito de ser um vírus vivo atenuado, poderia, numa circunstância como essa, provocar a doença e outros problemas. Um motivo a mais para todo mundo não sair correndo para tomar vacina também, é todo direito, né, Ricardo? Não há sentido, né? Só que a gente sabe que todas as clínicas, por exemplo, aqui em Santos, já esgotaram seus estoques. É verdade. E tem pessoas, às vezes, algumas clínicas ninguém tem mais já a vacina. Tem pessoas, às vezes, querendo dar até um golpe de se vacinar com uma passagem na mão, que vai viajar para a Colômbia ou para a África do Sul, lugares onde são exigidas vacina, apenas para poder se vacinar e não irão vacinar. A gente tem ouvido essas histórias de pessoas de alto poder aquisitivo e sociocultural. Quer dizer, então você imagine a que ponto as coisas chegam. Mas nesse caso específico, sendo verdadeiro a viagem, é recomendado que se tome a vacina. Aí é obrigatório, obrigatório, porque senão você não consegue, às vezes, nem desembarcar, né? Ou, no mínimo, paga uma multa e tem que tomar vacina no aeroporto e ficar sujeito a estragar a viagem, às vezes, com os efeitos colaterais da vacina. Para quem vai para o Distrito Federal ainda existe a exigência de vacinação? Eu me lembro que eu fui uma vez para Brasília e havia uma obrigatoriedade, né, para se tomar a vacina. Não mais. Esse não existe mais. Mas alguns países circunvizinhos, né? Recentemente eu estive na Colômbia e tive que levar meu certificado. Eu já tomei vacina há muitos anos atrás. E então tem regiões muito próximas da nossa que tem essa forma silvestre. Né? Ou mais próxima, intermediária, não a urbana. E a última vez que isso aconteceu aqui no continente sul-americano faz muitos anos, ainda em outros países, Bolívia, sempre há mais de 40 anos atrás. Vamos torcer para que continue assim, né? Sim, esperamos. Sob controle, para a gente não ter mais dor de cabeça. Isso mesmo. Obrigado, viu, doutor Ricardo, mais uma vez por participar conosco. Uma boa noite para o senhor. Que tal passar a tarde em família com atividades lúdicas em um ambiente repleto de arte e cultura? Esse é o projeto Arte em Família, da Pinacoteca Benedito Calixto. De maneira lúdica, a contadora de histórias da Pinacoteca estimula a participação de todos. A cada novo conto, são transmitidas reflexões morais, como as do texto A Pipa e a Flor, do escritor brasileiro Rubem Alves. E foi voar por outros lugares, para que outras pessoas também vejam e também aprendam a saber que quando a gente ama, a gente liberta, a gente some. Depois da contação de histórias, as famílias participam de aulas de desenhos e pintura. E ainda tem uma visitação guiada pela Pinacoteca Benedito Calixto, que tem um acervo de mais de 220 telas. É a criança e os pais. E aí sim, vai ver o jardim, vamos ver a fonte, contorna a casa toda, aí entramos e vamos ver o acervo, que é o acervo que estiver, vamos supor, o permanente, que é o de Calixto, né, Benedito Calixto, e o que está, que não é o permanente, que é temporário. E hoje eu levantei, vi na programação, falei, filha, hoje nós vamos almoçar e já vamos na Pinacoteca. É bom, né? Só ficar em casa, no celular, só assistindo televisão, fazendo nada. Aí eu fiquei aproveitando aqui. O programa Arte em Família acontece no primeiro domingo de cada mês. O endereço é a Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão, em Santos. É gratuito, não é cobrado nada, pelo contrário, a gente faz questão que venham mesmo e sendo aberto fica melhor ainda, né? A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias da região. Eu volto amanhã. Tchau.